Yanira não está hoje aqui, né, para falar o seu versinho, mas nós queremos então convidar a nossa querida Márcia Rubac para a nossa palestra, ela que vai nos trazer um tema, né, o duelo, e que a gente esteja bem atento para compreender, né, as suas reflexões, o seu estudo, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito. Obrigada pelo carinho. Boa tarde a todos. Não dá para deixar de falar, antes de começar o tema, sobre essa energia que está circulando no Renascer, né? A nossa Evangelizarte. Vocês tenham certeza que hoje vocês já estão recebendo o dobro do que recebem, porque a alegria, né, já está contagiando desde ontem, desde a confecção, desde o momento da montagem, então tudo está se transformando. Teremos aqui amanhã, como a Cristina disse, as apresentações infantis. Quero também lembrar, que Márcia aqui lembrou, que a Pestalozzi vai estar aqui conosco, com as suas meninas e meninos, numa apresentação de dança. Por isso que vocês estão nesse formato, né? Porque elas precisam de espaço para dançar. Então, nós já deixamos a casa preparada para esse evento. A partir das 3 horas da tarde, nós já estaremos aqui aguardando, né, a visita de vocês. Teremos uma reapresentação na segunda-feira, dia 16, às 20 horas, também com algumas das apresentações. Não todas, mas com pelo menos duas, né? 2 apresentações. Este ano, a nossa Evangelizarte traz o tema... Não somos iguais, mas dependemos um dos outros. Não é verdade? Então, está aí mais uma vez reafirmado o convite para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, eu trago esse tema, o duelo, mesmo sendo um tema já visto, já estudado por alguns companheiros da casa, está no Evangelho, no capítulo Amai os vossos inimigos, no item 11. Para nós que estudamos, nunca é demais se falar sobre o assunto, principalmente quando abordado dentro do Evangelho. Se ele está lá, é sinal de que nós precisamos entender. Se ele está contido no Evangelho, é sinal de que a gente precisa despertar para algo. A princípio, eu trouxe a história do duelo. Não dá para começar a falar sem a gente entender a história, né? Acho que todo mundo aqui deve ter ciência do que foi o duelo, principalmente representados nos nossos filmes, muitos filmes, novelas, né, de época, já passaram, já representaram. Pois é, o duelo teve o seu auge, né? Era uma questão de honra. A pessoa, ela tinha o direito, né, de pôr essa situação para o outro, de duelar pela sua honra. E aquele que era, né, convidado a duelar, ele tinha que aceitar. Isso tinha um aval da sociedade, tinha o aval também de Deus, né? Pois Deus ali estava inserido, coitado de Deus, né? Mas Deus também estava inserido ali nesse contexto brutal, né? Mas Deus estava ali aprovando. Aquele que sucumbia era porque assim Deus o quis. O duelo não foi um dos piores, né, momentos da história. Nós tivemos muitas coisas tristes no passado, muita coisa que a gente ainda está se despojando, muita coisa que a gente ainda está largando, porque nós vivemos lá atrás. Somos reencarnantes, todos concordam? Ah, sim. Então, a gente já viveu situações passadas, certo? Então, já houve, assim, atrocidades. Eu não vou ficar aqui falando, porque eu acho que não tem porquê, né? O interesse maior do Evangelho é trazer o entendimento e o que é o duelo e como ele está na vida da gente.
né? E como nós podemos nos libertar disso? Porque o duelo nada mais é, quando nós duelamos, a gente está duelando o nosso quê? O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Os duelos estão se referindo a esses sentimentos. Não é verdade? Porque aquele que chamava para o duelo, ele tinha sua honra ofendida. O que é sua honra ofendida? O seu orgulho ofendido. Não é verdade? Muitas das vezes sem justificativa. Muitas das vezes sem razão, né, de ser. Mas ali ele chamava o outro para o seu desfecho. Né? Vamos ver aqui o que diz. A prática de duelos eram formas de solucionar pendências entre companheiros quando em desentendimento, comprovando o estado de brutalidade em que vivia o homem naquele tempo. Discórdias de qualquer natureza eram resolvidas através deste costume bárbaro e ainda justificavam como se a prática tivesse a aprovação da divindade, dizendo que o perdedor teria sido condenado pela justiça divina, a que chamavam de julgamento de Deus. Né? Era isso aí. A gente viveu esse período, né? Ainda nos dias atuais, podemos encontrar os mesmos traços de bestialidade na personalidade dos homens, não existindo o duelo propriamente dito, como prática de resolver suas pendências pessoais. Sua sombra ainda escurece o coração do homem, pois mentes enfermas pela vaidade e o orgulho planejam guerra entre nações em busca de defesas de interesses particulares. Nós não vamos mais duelar na praça. Alguém me ofendeu aqui hoje, eu vou convidar para ir para a praça, que escolha suas armas e nós vamos lá resolver nossas pendências. Podemos fazer isso hoje? Não. De jeito nenhum. Seremos presos, certo? A justiça, apesar de nós acharmos que a justiça ainda é lenta, mas já melhorou bastante. Né? Já melhorou bastante. As punições vieram para o quê? Conter essa brutalidade dos homens. Dos homens que eu falo, da geral. Né? Não é o homem sexo, homem, é o homem humanidade, né? Então a justiça, ela está ali segurando, mesmo com as suas falhas, que todos nós sabemos que existe, mas ela já está ali atuando para que não se cometa mais tais, né, situações. Então nós vemos que ainda as mentes enfermas, ainda temos no mundo muitos irmãos que ainda prevalecem no ódio, no rancor, na mágoa, na briga, no desentendimento. Muitos ainda vão resolver suas questões na brutalidade. Ainda vivemos assim, né? Enquanto houver no mundo ausência do bem e prevalência do mal, os homens ainda sofrerão suas próprias consequências. Tudo é consequência das atitudes nossas. Tudo. Não tem que culpar fulano nem ciclano. Somos responsáveis por nós e pelas nossas atitudes. Eu sou possuidor de todas as virtudes. As virtudes não estão fora de mim, elas não estão longe, elas não estão nas vitrines. Todas as virtudes, elas estão dentro de nós. Cabe cada um de nós fazer o quê? Trabalhar as virtudes. Mas trabalhar virtude requer muito esforço. Requer que nós deixemos muitas luxúrias para trás. Requer sacrifício.
requer mudança de comportamento, mudança de hábito. Então, é difícil, é muito difícil, mas já chegou a hora de nós buscarmos essas virtudes. Já chegou a hora de nós buscarmos no nosso interior e botar para fora as nossas virtudes. Então, se eu estou numa situação de conflito, cabe a mim fazer o quê? Amenizar. Cabe a mim recuar. Ah, mas vou ser chamado de covarde. De jeito nenhum. Jesus, quando foi preso, perseguido e preso, no momento de sua prisão, vocês lembram dessa passagem? O que Pedro faz? Quando Jesus foi levado pelos soldados, Pedro levanta a espada. Pedro levanta a espada para enfrentar os inimigos. E Jesus chega para Pedro e diz: não. Não é por aí. Né? Nós não podemos agir desta maneira. Estamos sendo iguais àqueles que nos atacam, que nos ferem. Então, eu tenho que buscar essa valentia dentro de mim. Não é covardia. Não é covardia você se retirar de uma briga, se retirar de um conflito, se retirar de uma situação. Inclusive porque quando você assim faz, você dá chance de se reorganizar em pensamento. Porque quando nós estamos envolvidos numa tempestade, numa briga forte, nós deixamos de ser racionais. Muitas das vezes nos tornamos verdadeiros monstros, sem freio. Então nós temos que ter isso dentro de nós. Por isso que o Evangelho nos traz essas informações. Por isso que o Evangelho vem nos dizer isso. Que aquele que for manso herdará a terra. A terra será herdada pelos mansos. E eu quero voltar à terra. Eu quero reencarnar. Quem é que quer reencarnar na terra? Pois é, ela está melhorando, né? Ela está mudando. Então eu quero voltar à terra. Então a terra será dos mansos. E eu quero lutar com todas as forças para mim conseguir desenvolver a mansidão. Aquela que Jesus tanto fala para nós, né? Ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos, nos traz o lenitivo de maior eficácia para combater mazelas, como a vingança, o ódio e o duelo. Olha que interessante, né, o que está lá no nosso Evangelho. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, Ele não disse, convive com os vossos inimigos, durma com os vossos inimigos. Não. Ele pede para que a gente perdoe, para que a gente deixe aquela criatura seguir o seu caminho. É importante. Nós não temos aqui pretensão e nós não temos aqui o poder de mudar ninguém. As mudanças são de cada um. É de cada um. É Ele que tem que buscar. Somos nós que temos que buscar a mudança. Não adianta eu vir forçada para o centro espírita. Eu não quero. Eu vou fazer número numa cadeira que meu pensamento está lá fora. Eu não quero. Não está em mim. Aí tem o que dentro de casa? Conflitos, brigas, desacertos, porque a gente quer que o outro mude. Mas, na verdade, a mudança é nossa. A mudança é nossa. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos,
A gente precisa respeitar aqueles que não pensam como nós, que ainda não estão, com a visão de uma espiritualização, quase que não sai, entendeu? E a gente vai brigar por causa disso? Eles estão preocupados com as coisas do mundo. O que fazer? Eu quero me preocupar, sim, com as coisas do mundo, mas eu também quero me dedicar um pouco para a espiritualidade, para as coisas de Deus, né? Então, o bispo, lá de Alger, ele diz o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. Isso está contido no Evangelho. Olha que interessante, né? Não se incomoda com as asperezas do caminho. Não podemos. Aí eu trouxe uma historinha para ilustrar bem essa colocação do nosso companheiro aí, o bispo de Alger. Olha que coisa mais interessante essa história. O monge e o escorpião. Monge e discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o bichinho picou e, devido à dor, o homem deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem, tomou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr pela margem. Entrou no rio, colheu o escorpião e o salvou. Voltou o monge e juntou-se aos seus discípulos da estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexo e penalizados. Mestre, deve estar doendo muito. Por que foi salvar este bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvara. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme sua natureza, e eu de acordo com a minha. Está vendo? Nós não podemos rotular ninguém por ele ainda não conseguir melhorar. Nós não podemos condenar ninguém. Nós temos que agir conforme a nossa natureza. Se eu já estou aqui hoje, se eu estou dentro de uma casa espírita, dentro de uma doutrina que a todo momento diz: muda-te, melhora-te, transforma o que é ruim em bom, porque a gente pode transformar. Então, ele ali deixou bem claro: eu não posso mudar a natureza dele, mas eu fiz. E assim são os homens perversos que a gente vê no mundo, os homens que ainda fazem guerras, os homens que ainda judiam, maltratam, matam. É como um escorpião. Mas eu vou deixar de ter para eles uma oração? Eu vou deixar de ter para eles uma compaixão? Porque eles também são filhos de Deus. Eles também são e serão anjos. Aquele criminoso que está lá dentro de uma cela, fechada a 7 chaves, eu vou dizer para você, será anjo. Será anjo. Porque é a lei da evolução. Agora, a demora é dele. A demora, a subida é dele.
Os aprendizados que ele está passando foi por escolha dele. Então, nós não podemos ser nós mais um a condenar. Temos que deixar a justiça fazer a sua justiça. Deus agir conforme que tem que agir. E nós temos que ser, nós somos juízes? Deus nos deu essa carta? Deus disse, você pode julgar? Ele não disse? Enquanto a gente vê lá o cisco no olho, nós não temos uma trave no nosso. Eu esqueci como é que é o negócio, mas é bem assim, não é verdade? Enquanto a gente está lá falando do outro, nós temos uma trave nos nossos olhos, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E vamos lá então. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Santo Agostinho fala isso. Para os outros pode parecer, para o homem, pode parecer um ato de coragem, né? Mas Santo Agostinho está dizendo ali, é uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Não há um ato mais nobre nós oferecermos a nossa face esquerda? Gente, oferecer a face esquerda, como diz ali, não é no pé da palavra, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Vou dar meu rosto para bater de novo. Não é bem assim. Né? Nós temos que entender que Jesus ali diz o seguinte, nós temos que perdoar. Nós não temos que ter a mesma atitude para com o próximo. O dar a face, a outra face, é justamente essa, é dar o exemplo moral. Se eu fui injuriada, se eu sofri, eu tenho que dar a outra face. Que é do quê? Da compreensão. É difícil, tá? É muito difícil, mas nós estamos aqui numa escola. Pelo menos que eu saiba, a Casa Espírita também serve de escola. Né? Nós estamos aprendendo. Os professores também aprendem. Né? Todos nós aprendemos o tempo inteiro. Né? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdia e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre os povos. Também está dentro do Evangelho, Bispo Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Veja bem, a partir do momento que eu colocar na minha vida esta máxima, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, eu posso dizer que eu já evoluí. Né? Mas é fácil? Não, estou achando todo mundo assim com um olhar tão pesaroso, tão triste. Eu sei que o tema não é muito, né? Mas assim, nós temos muitas coisas boas para aprender. Nós temos muitas coisas boas. Hoje nós estamos aqui trabalhando esse tema, mas ele vai nos trazer um ensinamento para a nossa vida lá fora. Nós vamos crescer muito depois disso, tenho uma certeza. Bom, os séculos então se passaram e aparentemente o duelo desapareceu com a chegada dos direitos humanos, graças a Deus.
passando a ser considerado como homicídio, tendo sido reprimida a sua prática. Mas, aí eu pergunto, será que realmente ele desapareceu da face da terra? O que vocês acham? Não ouvi ninguém. Não desapareceu. Bom, propriamente assim, o duelo, ele sim, né? Extinguiu porque a gente agora tem leis que, né, proíbem e pune, né? Mas ele está camuflado, digamos assim. Ele está camuflado, o duelo. Quais são os tipos de duelo que vocês ouvem e vê pela vida? Fala alto porque eu sou surda. Violência. Necessidade, maldade, maledicência. Certo. Então o duelo ainda existe, de forma diferente. Hã? Eu quero ouvir vocês bem alto, bem alto, bem alto, entendeu? Fala. Só que hoje as armas, elas moral. Intolerância religiosa. Mas. Oi? Ah, tá. Então vamos lá. Esqueci. Então vamos lá. Vamos ver se realmente ainda ele permanece em nós. O que você acha dessas imagens? É o duelo? Vamos lá. A mídia demonstra que o duelo existe nos grandes centros urbanos, onde o narcotráfico impõe sua força e estabelece a lei do silêncio, forçando o respeito pelo medo ou pela veneração dos que inverteram os valores da vida. Neste caso, há duelos entre gangues para controle comercial de pontos de droga. É uma coisa atualíssima que nós estamos vendo a todo momento, né, através das reportagens, através das notícias, e eu achei muito interessante a frase que fala: inverteram os valores da vida. Nós estamos vivendo um momento de interpretação de valores equivocados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? A gente está aceitando coisas que não são para ser aceitas, pela nossa omissão, pela nossa covardia, pelo nosso medo, por tudo. Fim de semana passada reuniu-se lá em casa minha família toda, que eu não via há muitos anos, não sei o quê, e num dado momento a televisão ligada, porque a televisão faz parte da família, interessante, é mais um membro, né? Apesar que lá em casa não, lá em casa ela fica mais desligada, mas a televisão fica falando, todo mundo falando junto, a televisão falando. Achei interessante que estavam minhas irmãs discutindo, vendo aquela novela das 9, A Força do Querer. Essas cenas, essas discussões, a gente ficou vendo isso entra na nossa casa, é porque isso, é porque aquilo, porque não sei o que, e eu estou na cozinha, né, porque só vai para a dona da casa lavar a louça, né, eu estou lá na cozinha lavando, estou escutando aquela briga, aquela confusão, que ela diz daqui, diz dali, uma fala, não sei o que, aí entra aquela vinheta, que o homem fala, a força do querer, né, aí aquilo me deu um estalo na cozinha. Eu falei, gente, a força do querer desligar a televisão. Desligue. A força do querer mudar. Eu não quero assistir isso. A força do querer fazer diferente. É a força do querer. Aí eu comecei a brincar. Mas é verdade.
nós às vezes ficamos presos nesta tela, que eu digo que é maravilhosa. A televisão é umas coisas muito legal, muito bonito, mas a gente fica preso às vezes a situações, a reportagens que vão chocando a nossa vida, mas a gente está ali, a gente não tem a força do querer desligar a televisão. A gente fica ali assistindo, a gente fica ali consumindo aquilo, a gente fica interiorizando aquilo dentro da gente. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ter informação, não estou aqui dizendo que eu sou contra a novela, nada disso. Eu só digo o seguinte: a partir do momento que aquilo faz mal, eu posso parar. Eu posso parar. Eu vou e desligo. É a força do querer, né? É desligar. Certo? Então, muitas das vezes a mídia nos coloca dentro da nossa casa, dentro da nossa família, situações conflituosas, né? Então, nós vemos aí o duelo, né? A polícia, mais os nossos irmãos equivocados, né? A gente tomar cuidado, porque são irmãos de caminhada que fizeram escolhas equivocadas. Vemos com imensa tristeza também, no campo das ideias, o duelo praticado por homens que deveriam se preocupar em religar a criatura ao Criador e discutem entre si. Armam os seguidores, formando-os na infabilidade de suas doutrinas, separando os filhos de Deus por rotulação religiosa. Outro duelo na nossa sociedade. Outro duelo, a intolerância entre as religiões, e que realmente é um outro fator que está aí fresco, né? Está acontecendo agora. E como vamos reagir a isso? Como vamos reagir? Como os espíritos de luz reagiriam a isso? Como Chico reagiu ao ver o seu túmulo apedrejado? O que será que Chico disse? O que será que Chico pensou? Vou apedrejar também o outro? Vou também ir lá na igreja do outro e vou também derrubar as imagens dos santos? É isso que os espíritos superiores nos dizem? Amai os vossos inimigos, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Seria Jesus dizendo. Então nós temos que nos o quê? Nos resguardar, né? Com a base doutrinária, temos que nos resguardar para que a gente não entre em conflito também. Bate-boca, de jeito nenhum. Minha família é ecumênica, tem de tudo. Nós não discutimos religião. Não discutimos. Porque a religião, ela é escolha individual. Ela é sua. O que é certo para mim, pode ser errado para a senhora. Não é verdade? Em questões materiais, em questões de escolhas no mundo, o certo pode não ser certo para mim. A única coisa que não muda é a moral ética. A moral é o certo é o certo, o errado é o errado. Mas as escolhas do mundo depende. Para minha irmã, talvez a escolha que eu fiz na minha religião não é a melhor. E por minha vez, eu também acho que a religião que ela escolheu não é a melhor. E aí? Quem está certa? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A questão moral, não. A questão ética, moral, não. Eu não posso roubar e dizer assim: ah, mas eu fiz porque eu estava precisando tanto, eu roubei. Né? Isso não. Isso é questão moral, questão ética, né? Então nós temos que ter para com eles, para esses intolerantes religiosos, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter oração, nós temos que ter, né, piedade, que é diferente de
pena, né? Piedade, pena é outra coisa. Piedade é um ato mais sublime. Eles não conhecem, eles não entendem. E são levados por pessoas inescrupulosas. São levadas por pessoas que vão mais tarde ter que responder pelos seus atos. Você imagina um homem à frente de um público que ele tem por obrigação levar a mensagem de Deus e inflamar aquele público. Qual a responsabilidade dele? É muito maior, eu te garanto, do que aquele que foi lá tirar pedra. É muito maior, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. E vamos continuar nas nossas preces pedindo a Deus que envolva, né, que modifique, sabe, os pensamentos, que mude, porque nós temos coisas muito mais sérias até para resolver, que é isso aqui, ó. Esse é um dos maiores conflitos. Também no seio da família, pelas decisões do lar e controle do clã, através das conquistas financeiras, impõe o poder pela opressão que ganha mais, usando a arma letal, a organização psicológica, que são as palavras que tanto levantam, quanto empregadas pelo amor, e destrói quando despejadas com mágoas reprimidas ou egoísmo. É o que nós vemos nos lares, né? No meu, de qualquer um, nós passamos por isso. Primeiro que estamos no lar com pessoas comprometidas conosco, com pessoas que nós assumimos no plano espiritual, aceitá-las para o quê? Um crescimento coletivo, um crescimento juntos. Não é verdade? Então está em cada lar aquelas pessoas que nós escolhemos, que nós dissemos sim. Estou preparada, vou ter você como filho, vou ter você como irmão, vou ter você como pai, como mãe. Aí a gente encarna e as coisas mudam de figura. O meu irmão é meu inimigo, eu odeio o meu pai, eu odeio a minha mãe. E assim começa-se o quê? Um duelo em família. Uma guerra silenciosa, uma guerra de armas tão letais quanto as armas de fogo, as armas brancas, que são o quê? Que são as palavras. Então, quando nós entrarmos nas nossas casas, vamos olhar para aqueles irmãos que estão conosco, para o marido, para o filho, para a esposa, para aqueles que convivem conosco, e vamos tentar entendê-los. Nenhum deles está ali por acaso. Nenhum deles caiu de paraquedas. A cegonha não trouxe um deles, errou de lar. Né, que a gente brincava assim, né? A cegonha errou de lar, né? Em vez de deixar ele aqui, deixou. Pois é, não. Nós temos que ter essa compreensão e temos que diminuir estes duelos. Muitas vezes pais discutem, às vezes na frente de crianças pequenas ainda que não sabem falar, bebês, e acham, não está ouvindo. Está sim. Está assim. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos dias de fúria. Isso é comum. Isso é comum. Dia de fúria, né? Aquela raiva. A gente chega em casa aborrecido porque as coisas na rua não deram certo, ou porque o chefe, né, judiou de você até não poder mais. Aí você não pôde responder o chefe porque você precisa do emprego. Então você não responde o chefe.
Mas aí você entra dentro de casa e solta a fera. Cadê o pitbull? E solta os bichos. Não é, minha amiga? E solta eles em cima de todos. Olha isso, né? Tem uma historinha que diz o seguinte: um homem chegava todo dia do seu trabalho, parava num pé de uma árvore e ali ficava por alguns minutos. Depois ele entrava em casa. Ele abraçava sua esposa, beijava seus filhos, né? E ali ele estava bem, jantava com a sua esposa, e levava seus filhos para a cama, conversava, agia normalmente. Certa vez, um amigo dele foi estar com ele e viu esse tipo de atitude que ele tinha. Ele parava por alguns instantes no pé dessa árvore e ali ficava. Passado um tempinho, ele entrava em casa. E esse amigo perguntou: poxa, o que tu fazes lá no pé dessa árvore? Né? Ele fala assim: eu chego ali, eu endeixo todos os meus problemas. Todos ficam ali. Porque eu não posso carregar eles para o seio do meu lar, porque esses problemas não pertencem a eles. Então ele deixava lá. No dia seguinte, ele pegava os problemas e ia trabalhar. E a gente precisa aprender a fazer isso. Há coisas que não tem como ninguém resolver. Claro, você conversar, dialogar, né? Chegar para a esposa: senta aqui, eu preciso falar com você, passei por isso, e você ali chegar a um acordo, chegar a um entendimento. Agora, não dá para você chegar em casa e soltar tudo em cima do outro. E às vezes o outro está tão desprevenido, está lá fazendo às vezes uma comidinha, uma jantinha gostosa, entendeu? Aí fazer igual aquela moça que veio aqui no dia do encontro dos grupos: vai ficar sem jantar, né? Porque, parou tudo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. É dentro do lar que tem que haver a paz. O lar é o nosso refúgio de amor. O lar é aonde a gente vai encontrar o apoio para o dia seguinte. Então a gente tem que, eu não sei como, tá? Porque eu não tenho receita aqui não. Mas a gente vai descobrindo. A gente vai melhorando. Hoje, a gente pode ser melhor do que ontem. Hoje, quando eu chegar em casa e começar a querer soltar os bichos, opa! Não vou fazer isso. Vou conter, vou segurar, né? Então nós precisamos muito disso. Entre as nações que se tornam grandes pela retenção de elevadas quantias amoedadas, vampirizam a economia dos menores através de juros insustentáveis, e quando estes não aceitam participar de seu capitalismo ou regime cultural, dizem-se desafiados em sua moral. Acreditam-se no direito de destruir pessoas, culturas e dignidades, com a desculpa de libertá-los, transtornando-os, é isso? Acho que era transformando o que eu quis ali, em escravos livres de seu capitalismo doentio e egoísta. Nós vemos isso também muito real aí acontecendo nos dias atuais, esses conflitos entre nações, né? E essa guerra há pouco tempo lá da libertação de um pedacinho de terra lá na Espanha, né? Na Espanha, a gente viu tantos conflitos, a gente assiste diariamente, né? Essa guerra silenciosa que está acontecendo e a gente fica assim num desespero. Lembro muito da obra de André Luiz, quando está para começar a Segunda Guerra Mundial, né? E ele pergunta: mas vocês não podem interferir, vocês não podem parar, vocês não podem, né? E eles respondem: nós tentamos, mas o homem é que faz as suas escolhas. É o homem que faz as suas escolhas. Os espíritos estão a todo momento o quê?
nos insuflando pensamentos agradáveis, positivos, harmoniosos. Quando a gente não quer ouvir, a gente não ouve, né? Aí somos surdos total. A gente não ouve. E aí acontece o que acontece. Ah, mas eu não tenho culpa, eu não tenho... Todos nós temos. Todos nós temos, porque habitamos o mesmo planeta. E o planeta só se modifica através das nossas mudanças. Ah, eu sou um ser aqui, o que eu tenho a ver com o pessoal lá do... Muita coisa. Muita coisa. A gente pode transformar isso. Surge em nossas mentes uma opressão interna, tornando o homem moderno uma trincheira ambulante, pronto para defender-se, ou seja, sempre reagir. Aí entra naquela história, o duelo interior. Eu vivo duelando comigo mesma, eu vivo brigando comigo mesma. Eu vivo, sabe, numa desarmonia minha. E com isso eu gero uma desarmonia coletiva. Porque a minha desarmonia desarmoniza os outros. Não levo desaforo para casa. Não vou permitir que o outro faça isso comigo. E a gente começa. Por quê? Por conta do nosso orgulho. Por conta de que nós não queremos ser submetidos ao quê? Aos outros. Então vivemos numa trincheira. Vivemos mentalmente o quê? Um duelo. Nós precisamos serenar isso. Nós precisamos nos reorganizar. Há pouco tempo eu fiz uma palestra falando sobre tormentos voluntários, que também consta no nosso Evangelho. E interessante, só para ressaltar, que nós mesmos criamos muitos dos nossos conflitos e aborrecimentos. São os tormentos voluntários, nós nos pomos à disposição deles. Nós não conseguimos dar um basta. Quando vê, aquilo já virou um furacão. Criados por quê? Pela nossa mente, que ainda não consegue frear os pensamentos. Ainda não consegue conter a fúria que existe em nós. Mas aos poucos, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Uma vez eu escutei de um homem evangélico. O homem, olha, era ruim demais da conta, como diz os mineiros. Mas é ruim demais da conta. O homem, assim, fez tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim. E passou-se os anos, ele entrou para a igreja, graças a Deus, e eles dizem amém. Aí eu perguntei para ele, mas você deixou de ser aquilo? Ele virou e falou assim, não, eu não deixei de ser aquele homem, só que agora, em vez de eu descer o machado até embaixo, eu desço o machado até a meio da cerca. É o que é isso? Ele controla, né, o seu lado mal. E é assim com a gente. Hoje, Márcia, eu não melhorei 100%. Pretensão minha. Mas eu já consigo dominar muitas coisas que antes eu perdi a cabeça. Então cabe a gente prestar atenção nisso. Eu sou dono de mim. Eu posso dominar as minhas más tendências. Eu posso conter a ira que existe em mim. Isso, todos nós somos capazes. Eu posso conter. Eu posso fechar minha boca na hora de uma discussão. Eu posso levar meu pensamento a Deus numa hora que eu vejo que a situação está conflituosa.
porque senão nós vamos duelar para sempre. E eu não quero isso. Eu não quero ficar duelando para sempre, né? Chega no nosso finalzinho. Os problemas do mundo em que vivemos serão resolvidos por nós, seus habitantes, através de uma mudança individual, contemplando o mundo como uma grande e única família, na qual somos separados momentaneamente por necessidade de aprendizado evolutivo do ser individual. Não precisa conviver com alguns em especial e influenciando a sociedade por consequência, contribuindo com o progresso onde vive, descobrindo que tudo e qualquer problema se resolve com a ação espontânea e consciente que suas necessidades são também as dos seus irmãos. Então, enquanto nós, não vai descer, Jesus não vai voltar à terra. Jesus não vai voltar à terra. Então, enquanto nós não resolvermos os problemas nossos, o mundo em que a gente vive não vai melhorar. Eu tenho que começar por mim. Gente, é a velha história do beija-flor, é a velha história dele lá apagar o incêndio. Ele vai apagar, não, mas ele está fazendo a parte dele. Então eu vou fazer a minha, eu vou ser melhor no meu trabalho, eu vou ser melhor na minha faculdade, eu vou ser melhor na minha casa, eu vou ser melhor no ambiente em que eu vivo, eu vou ser melhor, porque afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente está buscando isso. O Evangelho, eu sempre digo para as minhas alunas, quem frequenta o grupo de estudo do Evangelho, o Evangelho é um livro riquíssimo, mas ele é morto se nós não usarmos a sua prática. Ele é um livro como outro qualquer, porque o Evangelho é um livro para ser vivido, vivenciado. É o livro que precisa estar em atividade. Você precisa pôr aquilo tudo no seu dia a dia. Se nós assim não fizermos, nós não vamos melhorar. Vamos errar de novo, errar. Então, para finalizar, o nosso estudo de hoje, se tivermos que duelar, que seja de virtudes contra nossas más tendências, para convertermos em homens de bem no mundo e para o mundo. Então, aí está o nosso trabalho dessa tarde, falando sobre o duelo. Então, que a gente duele com as nossas más tendências. Que a gente, a partir de hoje, verifique aonde eu posso mudar. Onde eu posso? Sempre temos alguma coisa para mudar. Aquele homem no sentido geral, que diz, eu não preciso mudar, para e pensa de novo. Porque vai haver ali uma necessidade. Todos nós temos que mudar, todos. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês, que Jesus esteja em nossos corações, nos envolvendo, e que o Evangelho realmente possa trazer para todos vocês o conforto, o alívio, do que ele traz ali contido nas palavras que nos foram entregues, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigada. Muito bom, Marcinha. E é interessante que aí a gente se dá conta assim, onde que está isso no Evangelho? Nunca tinha visto. E a gente precisa reler, porque ali está. Como diz o nosso tema desse mês de aniversário, Evangelho e Doutrina Espírita, um roteiro para bem viver. Então ali está todo o roteirinho para a gente. E nós vamos então agora ao segundo momento, que é o momento do passe, o momento em que a espiritualidade vai nos dar aquele abraço